O Brasil é um país que, desde a sua formação, tem a presença do que nós chamamos de agronegócio, ou pelo menos da produção agrícola voltada ao mercado externo. Ao longo da história brasileira, alguns produtos se destacaram na balança comercial. Hoje ainda, o agronegócio é a principal atividade econômica no país, mas gera polêmica. O agricultor seria protegido pelo Estado? Seria por causa do agricultor que vários outros setores não se desenvolvem? E a presença do capital estrangeiro na propriedade rural no Brasil deve ser vista com bons olhos? Sobre este tema, eu converso com o Lutero de Paiva Pereira, que é advogado especialista em agronegócio e que vai conversar conosco sobre a importância do agronegócio no Brasil e como nós devemos entender e analisar o produtor agrícola. Lutero, boa tarde, bem-vindo ao Capital e Poder. Boa tarde, um prazer estar aqui. Quando se fala em agronegócio no Brasil, se fala em produção agrícola, se pensa que ao longo da história do país, o produtor agrícola sempre teve a proteção por parte do Estado. Agora estamos discutindo isso. O Código Florestal, que está em discussão no Senado, é uma demonstração. Estaremos sendo paternalistas, perdoando demais os produtores agrícolas de desmatamento, o produtor agrícola comete excessos e o Estado passa a mão na cabeça dele. A sua opinião, professor? Olha, eu não diria que existe o paternalismo do Estado em relação ao produtor rural. Eu acho que nós temos aí uma mancha social que vem de algum tempo, em que isso foi divulgado e até acalentado pela mídia em geral, dizendo que o produtor rural é muito protegido pelo Estado. Se nós olharmos pela história recente da atividade, eu estou dizendo recente aí, pode chegar até os 50 anos passados, nós vamos ver que o Estado mais complicou a vida do produtor rural do que propriamente o protegeu ou deu um tratamento especialíssimo que não deu a outra atividade rural, a outra atividade econômica no país. Aliás, a atividade agrícola no país tem um interesse tão grande do Estado que a própria Constituição vigente colocou dentro da atividade econômica da Constituição a única atividade econômica que tem proteção constitucional é a agricultura. O comércio, a indústria, o turismo ou outras atividades econômicas importantes para o país não tiveram na Constituição um tratamento tão especial como a agricultura teve. Só que o Estado não cumpre constitucionalmente isso. Exatamente, esse é o problema. O Estado não somente não cumpre o preceito constitucional em favor da agricultura, como também, às vezes, ele trabalha contra o setor, estabelecendo políticas ou não estabelecendo políticas corretas, o que vai causar o grande problema da agricultura brasileira, que é o endividamento do setor. O endividamento do setor agrícola já se arrasta há mais de 40 anos no país, sem solução do governo, pelo contrário, com complicações do governo. Agora, onde que o governo falha, na opinião do senhor? Olha, ele falha, talvez, em não pensar o estabelecimento da política agrícola com todos os instrumentos que ele tem ao seu dispor. Então, nós não temos, na verdade, um planejamento agrícola eficaz para o país. Talvez isto seja fruto de um medo de que o setor possa se sobrepor a outros setores e fazer força política no Congresso. Mas isso em todas as atividades é assim. O setor financeiro é o que mais faz força no Congresso Nacional. E força em seu proveito. Aliás, se nós pensarmos em questão de paternalismo, eu já disse isso em outro momento, eu digo que o governo é o pai de filho único. E o filho único aí seria o sistema financeiro. Agora, quando se fala que o governo tem que tratar a questão agrária constitucionalmente, que falta isso, e ter planejamento, existe uma produção que cresce na agricultura e bate recorde. Tem alguém ganhando com isso? Tem algum produtor ganhando com isso? Ou os produtores são diferentes? Não diria que o produtor está perdendo totalmente. Eu diria que ele deveria estar ganhando mais e melhor para o bem do próprio Estado. O Estado, que eu estou dizendo, do país. Nós não podemos pensar que um agricultor pobre vai ajudar o Estado. O que nós podemos pensar, ao contrário, que um agricultor economicamente bem desenvolvido, tecnologicamente bem desenvolvido, melhora o país como um todo. Se nós examinarmos a legislação agrícola, lá está dito que a atividade agrícola tem como finalidade, uma das finalidades, garantir a paz social e a estabilidade interna. E, na verdade, é assim, porque um país que prescinde de uma alimentação ininterrupta, que abre mão de uma alimentação assim, é um país em estado de caos, né? Então, o produtor rural é um agente do bem social. Ele tem que ser visto disso, tanto para ser apoiado pelo Estado, como para ser punido pelo Estado se ele não estiver cumprindo essa função. Mas você considera que hoje existem alguns produtores agrícolas que estão muito bem, obrigado? Existem, certamente. E alguns não estão nesse setor, nesse nível melhor,
porque o Estado os protegeu. Foi porque eles enfrentaram até juridicamente os grandes conglomerados financeiros e internacionais. Porque, na verdade, grande problema que nós temos da agricultura também é que o Estado saiu do fomento da atividade e entregou os produtores rurais às multinacionais. Hoje, no país, quem financia a atividade agrícola não é o Estado, é, na verdade, a multinacional, que compra produto rural antecipadamente com um preço muito menor e isso, é claro, vai prejudicar o setor produtivo. O senhor coloca nessas multinacionais também a produção de sementes, a indústria de insumos, a mecanização da lavoura? Praticamente insumos que envolvem inseticidas, herbicidas e coisas do gênero, e também maquinários. Porque nós tivemos, nos últimos 10 anos, por exemplo, um problema sério na questão de maquinário agrícola, que as empresas, as multinacionais, que são as fabricantes, vieram para o país, estavam no país há muito tempo e fizeram financiamento para a agricultura em dólar. Isso criou endividamento quando o dólar teve o real a máxima desvalorização, o endividamento duplicou praticamente numa canetada do governo. Ou seja, no caso, hoje o câmbio seria o grande vilão nessa relação entre o produtor agrícola e a empresa multinacional. Hoje o câmbio é totalmente desfavorável ao setor produtivo, porque ao vender a soja, uma commodity internacional, o quanto que ele vai obter em moeda nacional é inexpressivo em relação àquilo que ele precisa alcançar. O Capital e Poder conversa com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Nossa discussão, o agronegócio, a política do Estado em relação à agricultura no Brasil e o papel da economia internacional. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco. Conversa com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Nossa discussão agora, nesse segundo bloco, é darmos continuidade a essa dependência da produção agrícola em relação ao capital internacional. Professor, doutor Lutero, quando se fala do agronegócio, se fala da tecnologia que existe nele, nosso produtor agrícola vive uma tecnologia avançada. O Brasil é um país onde, quando se fala de tecnologia no agronegócio, nós estamos à frente, inclusive, de outros países no mundo. Pelo que o senhor colocou, boa parte dessa tecnologia é dependente do capital internacional. Nós necessitamos fomentar a tecnologia nacional? Eu acho que isso é importante porque nós temos já ciência suficiente para fazer um desenvolvimento tecnológico próprio. É claro que nós não podemos dizer que nós somos o berço do saber, porque o saber ele é acumulado, inclusive, nas relações internacionais, no caso da tecnologia. Mas nós temos capital humano e instrumental suficiente para termos tecnologia própria, o que já é verdadeiro aqui no país. Ainda que possamos fazer intercâmbio tecnológico, mas nós temos capacidade para fazer isso bem melhor. Hoje nós temos, quando o senhor fala de tecnologia nacional, uma dificuldade muito grande de competitividade e custo dessa tecnologia. Onde que o Estado, na opinião do senhor, poderia intervir para fomentar essa tecnologia nacional e dar incentivos? O Estado ele já tem instrumentos capazes para isso dentro de legislação infraconstitucional, que nós chamamos, ou da legislação constitucional. O apoio que o governo pode dar através da formação profissional nas academias, propriamente ditas, ou também nas instituições e estruturas que ele tem, por exemplo, um caso clássico é da Embrapa. Ali nós temos uma capacidade de desenvolvimento tecnológico que pode se dizer de primeiro mundo. E se houver um apoio estrutural, institucional, financeiro, intercâmbio de bolsistas e coisas do gênero, é claro que a produção nacional ou a produtividade nacional vai tomar expressão significativa em termos mundiais. Daí nós poderíamos até exportar tecnologia? Com certeza. Aliás, nós já fazemos isso. Em algumas lavouras, a tecnologia nossa já é copiada em outros países. E isso não somente em termos de produção agrícola, como também até em termos da área da pecuária. Agora vamos falar um pouquinho sobre a experiência de outros países com agronegócio. O Brasil, claro, é um grande produtor, alguns dizem que ele é o celeiro do mundo, né? Mas nós temos uma produção agrícola na Europa, nos Estados Unidos, do qual o brasileiro reclama do protecionismo desses países. Na opinião do senhor, primeiro, eles estão certos? Estão errados? Segundo, qual a diferença entre um produtor agrícola europeu e um produtor agrícola brasileiro? Bom, vamos pensar em termos de protecionismo. Você disse que os europeus ou o americano fazem uma proteção ao produtor rural. Ele faz isso e faz certo, porque o produtor rural na verdade, nesses países, em qualquer outro país que tenha vocação para a produção agrícola, de grande importância para o Estado.
Olha, se o americano ou o europeu protege o produtor rural, talvez nós poderíamos copiar essa atividade, esse procedimento correto, que é proteger o nosso aqui também. De tal forma que nós façamos proteção interna através de fomento, não de paternalismo, mas de fomento correto, e também a proteção dele nas relações internacionais. Nós temos, por exemplo, agora uma grande oportunidade que o nosso ex-ministro da Agricultura, o Graziano, é o diretor-geral da FAO. Então, por 4 anos, o Brasil estará no órgão principal da ONU que trata de alimentação e combate à fome no mundo. Se nós tirarmos proveito político corretamente disso, é claro que nós temos aí uma ascensão na cadeia internacional de possibilidade de levarmos o país, Brasil, em termos de respeitabilidade muito maior do que ele tem até hoje. Agora, quando o senhor fala de fomento, o senhor coloca de forma incisiva, o Estado tem que dar fomento, tem que cobrar, mas tem que dar sua contrapartida. Aonde que o Brasil pega? Qual seria o fomento? Em qual momento o senhor apontaria que falta a presença do Estado para a produção agrícola nacional? Em termos de fomento, nós poderíamos destacar 3 fomentos importantes que o Estado tem ao seu alcance para o produtor rural. Primeiro, linha de crédito especial, que nós chamamos aqui de crédito rural, que hoje é muito aquém da necessidade. O Estado não tem posto ao alcance do produtor rural o crédito rural. Segundo fomento é seguro. O Brasil, na área da agricultura, o seguro para o setor é muito falho, é praticamente inexistente. Existe uma máxima que chama a agricultura de empresa de céu aberto, por causa da sua fragilidade. E se uma empresa a céu aberto, se não tiver a questão de seguro bom para salvá-lo nos momentos de crise, ela não subsiste. E o terceiro fomento que é importante é a questão de garantia de preços mínimos, que nós estamos muito longe de uma política boa, que implica em dar condições ao produtor rural de não vender o produto na hora de baixa, porque senão ele se empobrece. E nós sabemos que o produtor rural vive o drama de ter uma produção de bem perecível. Então, chega no momento da comercialização, se ele não faz a alienação por falta de armazenagem, é claro que ele vai perder tudo que produziu. Então, esses tipos de fomento, armazenagem, preços corretos de comercialização, seguro e crédito rural, além da questão fiscal, são meios que o Estado tem não de fazer paternalismo, mas de desenvolver uma atividade que o Estado é dependente direto dela. A minha próxima pergunta para o Dr. Lutero, que é advogado em agronegócio, é sobre a contrapartida do produtor agrícola. Se o Estado puder dar todas essas garantias, que garantia o Estado tem em relação ao produtor? E as consequências disso? Mas essa discussão nós vamos travar no nosso próximo bloco.